Jubileu de Ouro, Santuário Nossa Senhora de Fátima, 50 anos. Vamos comemorar ano que vem, mas já estamos iniciando as nossas histórias de vida. Cada família, cada pessoa que vivenciou e vivencia sua história de vida no nosso santuário. Hoje nós vamos conversar um pouco com a Aglaí, que fez parte da nossa comunidade com sua família. Convido você a vir conosco e vivenciar essas histórias de vida. E se você também tem uma história de vida ligada ao nosso santuário, você pode entrar em contato com a nossa TV. Nós vamos ter o prazer de contar também a sua história. Vem comigo para ver a história da Aglaí, que faz parte do nosso santuário, Nossa Senhora de Fátima. Estamos aqui na casa da Aglaí, com o Geraldo. Como nós falamos agora há pouco, vamos falar um pouco sobre essa história de vida dessa família, que faz parte do nosso santuário. Nós acabamos de chegar aqui, já sabemos algumas coisas muito interessantes, que você também vai ficar sabendo. A Aglaí, ela participou do concurso de boneca viva, que era um momento muito especial para o nosso santuário e mexia com a cidade de Manaus. A gente sabe que, nessa época, os arraiais de Fátima era considerado um dos que mais movimentava a cidade. E aí nós vamos conversar um pouquinho como que se deu essa história de vida da família. Nós lembramos aqui da dona Ritinha, que participou do apostolado da oração. Eu creio que na nossa comunidade, na nossa história, as pessoas que são do apostolado hoje lembram muito bem como era o apostolado nessa época e dessas senhoras que fizeram e fazem a história da nossa comunidade, do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Completando 50 anos em 2024, estamos assim fazendo esse histórico. E aí, boa noite para vocês dois. E aí eu já coloco assim o microfone para que você conte um pouco dessa história, de como é que eram esses arraiais, como foi esse concurso e a participação da família no santuário, nos movimentos, nos momentos importantes de espiritualidade. E, como a gente começou ainda agora, essa conversa bem leve, informal, que vai para o nosso histórico. Boa noite, né? Realmente contar essa história para mim é uma grande satisfação, porque eu vivenciei isso desde o início da construção da igreja, participando do concurso de bonecas vivas. Eu deveria ter uns 5 anos de idade, mas eu me lembro muito bem dessa época e, inclusive, hoje eu até sinto falta daquele alpendrezinho lá na frente, porque era lá que a gente, eu recebia o prêmio e eu era apresentada para o povo, né, da comunidade. Então, eu me lembro que eu tirei em primeiro lugar, né, da primeira vez que teve esse concurso. E o que me marcou muito foi até hoje eu tenho uma foto onde eu tirei abraçada com Nossa Senhora. Essa Nossa Senhora era imensa, era grande, eu não sei se a que está hoje lá, né? Mas eu tenho essa foto ainda e, como prêmio, eu ganhei uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que até hoje eu tenho. Isso no primeiro ano do concurso. No segundo ano,
eu fui novamente eleita a boneca viva e ganhei uma segunda imagem. Meus pais, eles frequentavam muito e ajudavam muito a igreja. Inclusive, o meu pai cedia iluminação, porque na época não tinha luz. E ele, como tinha um motor de luz, ele cedia essa iluminação para o arraial e para a igreja também. Enfim, é uma história que eu lembro ainda, e até hoje eu sou uma pessoa devota a Nossa Senhora de Fátima, e ela é minha rainha, ela é a minha protetora, e enfim, ela me ajuda, ela tem me socorrido em todos os momentos difíceis, e graças a Deus eu tenho conquistado muita coisa com a ajuda dela. Eu posso dizer, como esposo da Aglaí, é que eu cheguei lá em 1968, que foi o ano que nós nos conhecemos, e nós começamos a namorar. Então, a experiência que eu tenho já era com a igreja pronta, né? E cheguei a participar lá no conselho da paróquia, como membro do conselho administrativo. Me lembro dessa época do padre Valmor, não me lembro do nome do outro padre, não sei se fosse... Joãozinho, o Valmor era o Joãozinho, né? Era o Joãozinho, mas antes tinha um outro que... O Selvino. E como eu tenho muita experiência administrativa, eu fui convidado e aceitei e participei do conselho administrativo da paróquia. E lá ficamos algum tempo e depois a gente se mudou e passamos quase a não frequentar muito, porque viemos para essa área de Nossa Senhora das Graças. Mas ainda continuamos indo lá para a paróquia. E tanto é que nós fizemos a implantação do terço antes da missa, se não me falha a memória, toda quinta-feira, né? A pandemia, a memória da gente deu uma pioradazinha, né? Porque nós pegamos a Covid e realmente parece que mexe um pouquinho. Mas me lembro que nós, toda quinta-feira, a gente fazia o terço e acho que ficou lá essa... Inclusive tinha a adoração, que é do apostolado. Isso, também a adoração do apostolado. Então a nossa história lá foi muito, muito boa, muito tranquila. O seu Álvaro com a dona Ritinha, vamos dizer assim, eles animavam muito. Quando eu cheguei lá, né, já tinha a voz serenata, que era um serviço de alto-falantes, né, na época, que animava os arraiais, né? E eu me lembro, eu gosto muito de brincar daquela época que tinha os oferecimentos que diziam assim, de alguém para alguém apaixonadamente, e ninguém sabia quem era esse alguém, nem ninguém. Mas eles se amavam e mandavam as mensagens, né? E tinha um fato interessante também que eu gosto também muito de registrar, é brincadeira, mas é bom registrar. O seu Álvaro Pérez, meu sogro, ele era meio assim, sabe, mão de vaca. E ele adorava apagar as luzes lá para economizar lá da casa dele e tal. Mas quando eu apontava no início da Japurá para ir para o meu namoro com a Aglaí, as luzes se acendiam todas. E eu dizia, mas seu Álvaro, o senhor não vai economizar? Ele disse, meu filho, mas hoje eu vou acender as luzes. Na verdade era eu que ia dando a luz lá, ia chegando, ia levando a luz. Isso é uma brincadeira que eu gosto de registrar. Então foi realmente, seu Álvaro e dona Rita, eles fazem parte da história lá da Praça 14, né, do bairro como um todo, e as quermesses eram maravilhosas, eram muito boas. Graças a Deus eu pude fazer parte, junto com a Aglaí, desses momentos maravilhosos lá. Deixa eu mostrar aqui, essa é
A lembrança da boneca viva. O nome aí, interessante, o nome é Aglaí. Aglaí. Mas no batismo, ele é Maria Aglaí. Maria Aglaí. Então saiu aí como Maria Aglaí. A imagem de Nossa Senhora que você ganhou, o Elvis pegou ainda agora, mas vamos trazer aqui? Dá para trazer aqui para Aglaí? Porque eu gosto muito de ver, de ler, e eu li a história da boneca viva já há muito tempo atrás. E eu tinha uma vontade muito grande de fazer um trabalho histórico em relação a isso. E graças a Deus a gente chegou à oportunidade. Nós já tínhamos feito um programa no programa Bem-Aventurados, tocados por Deus. Bem-Aventurados é da Marcinha Bill. E eu já tinha feito uma pesquisa, mas eu ainda não tinha feito como agora nós vamos fazer para o jubileu, para mostrar esses detalhes, mostrar, por exemplo, aqui a imagem. Acho que tem que virar Para lá, isso. Alguém pode me ajudar aqui? Essa foi a primeira. Sim. Essa foi a segunda. Essa aqui é a primeira, e essa é a segunda. E essa aqui é... É abraçada. Quando a igreja ainda estava em construção. Ó, Como eu te disse, a igreja em construção, a Nossa Senhora. abraçada. Se essa imagem, Se é aquela imagem que fica lá bem em cima, né? No altar, aquela imagem é bem grande e é histórica. Mas pode ser, a gente pode fazer uma pesquisa, a gente vai colocar no programa pra gente ver. com essa imagem aí, eu me sinto abraçada sempre por ela. Claro. Eu acho até que uma grande bênção foi a minha mãe também ter falecido lá, né? A dona Ritinha dentro da igreja. Dentro da igreja. Foi no encontro do apostolado. Na reunião do apostolado. Padre Deus. Sim. E Ela foi velada também, né? é uma graça de Deus, né? Quando você falou assim, eu lembrei que a minha mãe, eu ficava imaginando assim, vocês conhecerão a mãe, Dona Ivanilda. E não pode ser dentro da igreja, que foi na época, era a pandemia, mas foi em frente ao santuário. E era o local onde ela mais amava estar, assim como a Dona Ritinha. E a gente vai guardando essas histórias, porque é a nossa história, é a nossa vida. E assim, o santuário de Fátima, ele é construído, claro que é um prédio com pedras, mas é por pessoas, história de pessoas, como vocês, como de outras pessoas que fazem parte da história da nossa comunidade. Eu agradeço a participação de vocês, espero a gente poder ter mais encontros. Tem o programa Tocados por Deus, se a gente puder gravar um dia lá no santuário mesmo, você vai, pesquisa mais um pouco, fala mais um pouco da história de vida e a gente vai colocar para que as pessoas possam saber um pouco mais de cada um de nós. Se precisar, nós estamos aqui para Agradecemos a oportunidade também de poder Eu que agradeço, tá? Agradeço vocês terem aberto as portas para que a gente possa entrar. A Bem-Aventurada é a TV hoje do Santuário, que graças às pessoas que fazem parte, nos proporcionam ter esse veículo de comunicação e chegar mais próximo das pessoas e contar a nossa história para que as outras pessoas que vão chegando no nosso santuário saibam que tem uma história por trás de pessoas muito bonita, que Nossa Senhora faz parte. Obrigada.